Abençoe, paizão. Muito boa noite a todos os irmãos, as irmãs, na bendita graça e paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente, outras vezes que estivemos aqui, também pudemos compartilhar alguns aspectos da nossa vida como testemunho, efetivamente testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida de duas pessoas, na minha vida e na vida de Edir. Este ano, nós estamos fazendo 47 anos que somos casados. Nós casamos dia 4 de novembro de 1978. Casamos lá em Minas Gerais, na cidade de Mantena, a cidade dela. E eu já era pastor solteiro. Eu fui ordenado pastor no dia 4 de outubro de 1975, na cidade de São Paulo. Então, dia 4 de outubro próximo, faço 50 anos que estou no ministério pastoral. Eu e Edir temos históricos diferentes em vários aspectos. Eu já compartilhei aqui uma das vezes que aqui estivemos, que eu sou o filho caçula de 6. Meu pai se chamava Fabrício e minha mãe se chamava Helena. Esse casamento entre meu pai e minha mãe gerou 6 filhos, 3 mulheres e 3 homens. E nós, nem meu pai era cristão, e minha mãe era cristã de religião católica apostólica romana. E meu pai meu pai era pai de santo de terreiro de Candomblé. Isso lá no estado da Bahia. Quando eu tinha 6 anos de idade, em 1958, meu pai foi embora de casa, abandonou minha mãe, os 6 filhos, éramos todos estilo escadinha, né? Diferença de 1 ano de idade de um para o outro. Mas tinha um 7º filho, que era o mais velho de todos nós, filho só do meu pai, que quando ele casou com a minha mãe, ele trouxe para minha mãe criar, porque a mulher com quem ele gerou esse filho não quis criar o filho. Aí entregou na casa da minha avó, e quando meu pai casou com minha mãe, ele trouxe esse filho para minha mãe criar, e criou. Porque quando ele foi embora, ele não levou esse filho, ele deixou. E minha mãe, aos
creio que mais ou menos aí aos 30 anos de idade, criou os 6 filhos, mas aquele que era meio-irmão, a gente morava no interior, uma cidade chamada Alagoinhas, que vai na direção de Salvador para Aracaju, para o estado de Sergipe. E aí ele foi embora. A única coisa que minha mãe sabia nessa vida era criar filhos, cuidar de filhos, cuidar de casa. Já minha esposa foi diferente. Quando ela nasceu, os pais já eram convertidos. O pai era presbiteriano e a mãe era batista. E casaram, cada um continuou na sua igreja. E meu sogro se chamava Edson. E minha sogra, que ainda está viva, 89 anos, se chama Eni. E desse casamento nasceram 4 filhos. 2 homens e 2 mulheres. Aos 12 anos eu me converti. E aí eu já morava em Salvador. Isso foi dia 2 de maio de 1965. Eu tive uma experiência com o Senhor Jesus Cristo de conversão. Então, fez 60 anos o mês passado que eu ando com Jesus. Por que eu estou contando isso? Porque isso tem a ver com o texto da mensagem desta noite. Com 19 anos eu vim para São Paulo estudar para ser pastor, porque eu já tinha um chamado aos 16 anos, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. E eu saí de Salvador, vim estudar em São Paulo, na Faculdade Teológica Batista, em 1972, quando eu tinha acabado de fazer 19 anos de idade. E Edir, com 17 anos, formada, ensino médio, foi para o Rio de Janeiro estudar, também para ser missionária. Mas nós só nos conhecemos, eu vim em 72 e ela foi para o Rio em 74, não é isso? 74. Mas nós só nos conhecemos em 78, na cidade de Santo André, quando nós dois íamos participar. Eu já era pastor, solteiro, e íamos participar de um projeto missionário de plantação de igrejas na região do ABC. São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, enfim, aquela região ali do ABCD. Nós nos conhecemos dia 31 de dezembro de 1977. 31 de dezembro. Participamos do projeto. Terminou o projeto, ela voltou para o Rio de Janeiro. Eu reassumi a igreja que eu já pastoreava. E ficamos amigos. Trabalhamos juntos nesse projeto 30 dias. Em janeiro de 78, e nós ficamos amigos mesmos, de carta para lá, carta para cá, carta para lá, carta para cá. Só que essa amizade gerou um sentimento em mim e nela, em que em março eu propus casamento para ela. Eu perguntei para ela, através de carta, você quer casar comigo? E ela respondeu dizendo, eu quero.
Aí eu fui ao Rio de Janeiro conversar sobre isso. E quando terminou a conversa, marcamos a data do casamento. Mas eu falei para ela, mas para começar o namoro, eu quero pedir aos seus pais autorização para namorar. Aí viajamos para Minas Gerais, para a casa dela. Viajamos. E eu fui lá pedir autorização para os pais dela para namorar. Quando eles autorizaram, eu falei, mas nós já marcamos a data do casamento. Para novembro daquele mesmo ano. E aí, entre namoro, noivado e casamento, foram 7 meses e 12 dias. Marcamos a data e só depois que marcamos a data do casamento, marcamos a data do noivado. E aí voltamos a Minas Gerais para ficar noivo, na casa dos pais dela. 14 de julho de 78 e 4 meses depois casamos. Só que quando casamos, eu já tinha mudado de São Paulo para Florianópolis, para plantar igrejas em Florianópolis, através da Junta de Missões Nacionais. E com o casamento marcado. E aí, vida que segue, em novembro viajei para Minas Gerais, aí casamos, moramos até 1980, não é? 80, fim de 80, lá em Florianópolis, onde André nasceu. E a história do Gilozinho começa aí, logo que ele nasceu, porque a cabeça dele parecia um giló. A cabeça dele parecia um giló. E Edith estava com desejo de comer giló na gravidez. E aí nasceu um filho com uma cabecinha que parecia um giló. E aí ficou esse apelido, Gilozinho, e até hoje, Gilozinho. Ficamos ali para plantar 10 igrejas em 2 anos. Não deu. Plantamos 7 igrejas em 2 anos na região da Grande Florianópolis. Em 2 anos. A gente quase morreu, mas as igrejas foram plantadas. Voltamos lá 12 anos depois, quando morávamos em Ribeirão Preto, para ver o que tinha acontecido, se as igrejas tinham dado certo. Coisa mais linda, mais linda, mais linda. As igrejas cresceram e estão lá até hoje, e mudou a história da evangelização da Grande Florianópolis. Aí voltamos a São Paulo para plantar 20 igrejas em 2 anos. Aí nasceu Felipe, nosso segundo filho. No caso de São Paulo, em 2 anos, organizamos 20 igrejas. Aí mudamos para Montes Claros. Ficamos 5 anos em Montes Claros, norte de Minas, pastoreando a primeira igreja batista de Montes Claros. E plantamos 3 igrejas em 5 anos. Depois viemos para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto plantamos mais 3 igrejas. Ficamos 8 anos e 11 anos em São Paulo, na primeira igreja batista em Vila Maria, quando o André então mudou para cá. Na Vila Maria plantamos 2 igrejas.
e desenvolvemos o projeto ID, do qual o André sempre ajudou na liderança, plantando igrejas no interior do estado de São Paulo. Essa história, e aí agora eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês, em Lucas capítulo 9, por favor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Logo depois da minha conversão, aos 12 anos de idade, aprendendo a ler Bíblia, aprendendo o que era versículo, capítulo, essas primeiras coisas da fé cristã, eu estava lendo o livro de Salmos. Salmos capítulo 27. E na leitura do Salmo 27, um versículo saltou aos meus olhos e entrou em meu coração. Salmo 27, versículo 4, que até hoje é o texto que orienta a minha vida. Lá diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu tornei Salmo 27,4 o mote da minha vida. Eu quero e vou buscar viver Salmo 27,4 enquanto eu viver na terra. E juntando esse Salmo 27, verso 4, com o texto que vamos ler em Lucas, capítulo 9, vocês vão entender o que significa tudo isso para a minha vida. Porque o Senhor Jesus Cristo sempre teve, de maneira muito clara, aqui na terra, a consciência do que o Pai Celestial mandou ele vir à terra e fazer. Ser e fazer na terra. E Jesus, nosso Senhor, foi absolutamente fiel ao Pai Celestial. Ele sabia o que o Pai Celestial queria que ele fosse na terra. Ele sabia o que o Pai Celestial queria que ele fizesse na terra. Se você ler, por exemplo, em João 4, aquele texto da mulher samaritana, você conhece a história. Jesus foi ao poço de Jacó e lá ele teve aquele encontro com a mulher samaritana, de cujo encontro a mulher saiu convertida. Quando eles acabam o diálogo, a mulher sai correndo e vai para Samaria, ou Samária, contar o que tinha ouvido e conhecido. E os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Lembram disso? De maneira que quando eles chegam no poço de Jacó, eles encontram Jesus e a mulher dialogando. E eles estranharam que Jesus estivesse conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Quando a mulher vai para a cidade, os discípulos trouxeram as marmitas
e falou para Jesus: mestre, come. Acho que está no versículo 31 de João 4. Mestre, come. E Jesus diz para os seus discípulos: uma comida eu estou comendo que vocês não podem comer. Porque alguém trouxe comida para o Senhor? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a obra dele na terra. Aí Jesus está dizendo que o que Deus começou em Gênesis 1 precisava de conclusão. E era ele, o Filho, que veio para concluir a obra do Pai. E a carta aos Romanos nos ensina que aquilo que Jesus falou na cruz: Pai, está tudo consumado, ele vai devolver ainda o reino de volta às mãos do Pai Celestial. Do Pai Celestial. Enquanto ele viveu na terra, em nenhum momento, a gente lendo o Novo Testamento, a gente em nenhum momento tem a percepção de que Jesus perdeu o foco, ou desviou o foco. Ele veio para fazer uma coisa e era isso que ele se dedicava o tempo inteiro. Todas as ações, todas as falas, todos os ensinamentos estavam voltados para o que ele veio fazer na face da terra. Ele não perdeu o foco. Ele veio para redimir o mundo dos seus pecados. No capítulo 19 de Lucas, ele disse: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Jesus era absolutamente comprometido com o Pai e a missão que o Pai lhe deu. E ele morreu por essa missão. Com esse foco, ele é batizado por João Batista, que não queria batizá-lo, mas ele diz: convém que você me batize, está em Mateus capítulo 3, para que se cumpra na terra a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus. De modo que com esse foco, logo em seguida ao batismo, ele é tentado pelo diabo nas 3 dimensões da necessidade humana. Necessidade física, manda que estas pedras se transformem em pães. Necessidade de provar algo de que Jesus não precisava vincular a vida dele. Atira-te daqui lá embaixo, porque Deus dará ordem aos anjos a teu respeito. Não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás. Eu não vou tentar. E a terceira dimensão das coisas materiais. Eu te dou o reino deste mundo. A Bíblia já garante que do Senhor é a terra, o céu, a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O diabo quer dar uma coisa que não é dele, é do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele fez uma pegadinha com Jesus, e Jesus não caiu na pegadinha.
com foco na missão que Deus lhe deu, ele inicia o chamamento daqueles que seriam treinados por ele. Treinados por ele. E após os primeiros treinamentos, ele envia os 12 para um estágio. Para um estágio. Isso está no capítulo 8, aí de Lucas, do Evangelho de Lucas. E no capítulo 9, no início do capítulo 9. Em ato contínuo, ele faz o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Depois da multiplicação, o Senhor Jesus Cristo, não ele, mas ele quer verificar se os discípulos têm certeza do porquê e para que foram chamados por ele. Chamados por ele. Isso está aí no capítulo 9. A partir do versículo 18 até o versículo 22. Ele quer perceber se os discípulos têm essa certeza do chamado, dos motivos do chamado em seus corações. E Pedro, em nome dos outros discípulos, faz uma declaração de que eles sabem que quem Jesus é e o que Jesus veio fazer. E aí vem o texto da pregação. Versículo 23. Lucas 9, 23. E eu estou lendo numa tradução mais antiga, mais clássica, tá? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aí a gente pula para o versículo 57. Vamos lá. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Vejam que Jesus tinha dito: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse camarada diz isso: seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que que Jesus está dizendo para esse camarada? Com essa frase do versículo 58. Versículo 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Um pedido bastante razoável. Mas Jesus observou: deixa aos mortos o enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me
despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Dentro da igreja, e aí eu me refiro a todas as igrejas, nós podemos encontrar alguns tipos de pessoas. Podemos encontrar aqueles que pensam que são, mas não são. Jesus falou sobre eles. Mas estão na igreja, pensando que são. Mas também nós podemos encontrar os que efetivamente são. Estão na igreja porque são de Cristo. Podemos também encontrar os que não são, mas estão na igreja. Podemos encontrar os que querem que os outros achem que são. Ou seja, estão na igreja porque querem convencer outros de que são. Podemos encontrar os que fazem as coisas acontecer na igreja. Aqueles que estão e que fazem as coisas na igreja acontecer. Podemos encontrar na igreja os que não fazem nada, absolutamente nada acontecer na igreja. Simplesmente são consumidores de igreja, mas não fazem nada. Os outros que façam, se quiser que façam. Nós podemos encontrar os que acham que estão fazendo acontecer. Apenas acham que estão fazendo as coisas acontecerem. Mas podemos encontrar na igreja aqueles que desfazem o que os outros fazem. E isso não tem nada a ver com o que Jesus falou no versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque nesse verso 23, o Senhor Jesus Cristo quer deixar bem claro que toda e qualquer pessoa que creia nele precisa também estar consciente de que precisam fazer 3 coisas que estão no versículo 23. A primeira é: negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso? Peço licença para contar uma experiência pessoal. Quando eu já estava dentro do ônibus, lá em Salvador, para vir estudar no seminário em São Paulo, em 1972, eu já estava dentro do ônibus e minha mãe do lado de fora. E eu abri a janela e eu e ela conversando aquelas coisas
típicas de mãe que se preocupa quando o filho caçula vai sair de casa. Eu nunca tinha estado longe da minha mãe mais do que 10, 15 quilômetros. Agora eu vou para 1980 quilômetros distante dela. E talvez ela, consciente disso, ela me faz um pedido. Filhinho caçula, o Didi da família, como meus irmãos me tratam, Didi. Ela me faz um pedido. O pedido foi: filho, quando você terminar os seus estudos, você volta para cá? Quase que instantaneamente eu respondi para ela: não. Deus te deu 6 e está pedindo um só. E esse um que agora está indo embora, está indo para seguir a vontade do Senhor Jesus Cristo. A senhora vai ficar com 5. E um está indo. No que vai dar isso, eu não sei. Mas eu não posso assumir o compromisso com a senhora de que eu volto para casa, eu volto para a Bahia, eu volto para Salvador. Não posso, mãe, assumir esse compromisso. E eu nunca voltei a morar em Salvador. De 1972 a 2025. Olha quantos anos são passados. Minha mãe morreu em 2018, aos 96 anos de idade. Tivemos oportunidade de voltar à Bahia para pastorear. Uma no litoral da Bahia e a outra na cidade de Salvador. Em nenhuma das fomos lá conhecer as igrejas, pregamos nas igrejas e tal, mas Deus nunca confirmou que me queria de volta ao estado da Bahia. Boas igrejas. Negue-se a si mesmo. Se você teve uma experiência profundamente genuína de conversão da sua alma e transformação da sua vida em Cristo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? No dizer do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. É você abrir mão do que você é abrir mão do que você tem, mesmo que das coisas mais preciosas, e a mãe é uma das preciosidades que a gente tem na vida. Mas Jesus disse: quem amar mais a mãe do que a mim não é digno de mim. O pai dele o enviou ao mundo para morrer. Você precisa negar-se a si mesmo, as suas vontades próprias, a sua zona de conforto que você conseguiu com muito sacrifício na vida. E dizer para o Senhor da nossa vida que você está crucificado com Cristo e que sua vida na carne, você vai vivê-la na fé do Filho de Deus, o qual te amou e entregou-se a si mesmo. Onde quer
Havia um hino que a gente cantava muito no cantor cristão. Onde quer que seja, com Jesus irei. Eu venho para São Paulo. Aí chega um tempo que ele diz, Florianópolis, para Florianópolis, volta para São Paulo, voltei, vai para Montes Claros, eu fui, vem para Ribeirão Preto, viemos, vai de novo para São Paulo e fomos, e agora e depois, finalmente, vai para Londrina, e em Londrina, combatemos o bom combate, acabamos a carreira, e guardamos a fé. Negue-se a si mesmo. E as coisas que você negar não tem a importância que tem fazer a vontade do Pai. Como Jesus disse aos seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a obra que Ele me mandou completar. Negue-se a si mesmo, porque a sua vida foi comprada por bom preço. Pedro diz na carta dele, capítulo 1, versículos 18 e 19, porque não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o sangue precioso, como de Cordeiro imaculado, Jesus Cristo. Você foi comprado para você não ser mais de você mesmo, nunca mais, mas ser do Senhor. Porque na carta aos Romanos, capítulo 14, a gente lê assim no versículo 7, porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Verso 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que, quer vivamos, quer morramos. Verso 9, somos do Senhor, por direito de compra, por direito de aquisição, Ele nos comprou, para nunca mais sermos de nós mesmos, porque foi isso que levou Adão e Eva a fazer o que fizeram, e arrastaram o mundo após eles, porque eles entenderam que podiam fazer com a vida deles o que eles bem quisessem e entendessem, se deram muito mal. Negue-se a si mesmo. Não existe coisa melhor do que fazer a vontade do Pai. Eu sou pai de 3 filhos. Eu sei o que me custou fazer os meus filhos entenderem que por um tempo de vida, a vida deles, a vontade deles era a vontade minha e de Edi para eles. Os 3 sabiam que não podiam namorar antes dos 18 anos de idade. E um dos engraçadinhos começou a namorar com 17, faltando 2 meses, 3 meses no máximo, para completar 18, já tinha a moça escolhida, estava tudo certo. E um dia chega para mim e fala, eu estou namorando. Ah, está namorando? Estou. Isso não me diz respeito, é problema seu. Pode arrumar sua mala e cascar fora. Mas pai, faz o que eu estou mandando. Fora. Ou então vai lá e desfaz esse namoro. Ele foi lá e desfez o namoro. Aí quando ele completou 18 anos, porque ela completou 18 anos antes dele, 1 mês de diferença, menos de 1 mês, 12 dias de diferença. Os 2 têm a mesma idade. Vai lá. Ele foi lá e terminou. Mas aí, quando completou 18 anos, aí veio, bom, já completei 18 anos, agora eu posso. Não, primeiro vocês vão agora para o gabinete do pastor da igreja.
E aí veio 6 meses de aconselhamento para não fazer besteira no namoro. Para não fazer besteira no namoro. 6 meses de aconselhamento. Só depois o pastor da igreja, que por acaso era o pai dele, falou: pode começar. Começaram, casaram e já fez 20 anos, né? Está indo para 21, não é isso? Casaram em 2004, vai fazer 21 anos, estão indo para 21, não é? Esse ano faz 21. Esse foi meu filho Felipe, não foi o pastor de vocês, não. Foi o meu do meio. O pastor de vocês são outras histórias. Negue-se a si mesmo. Você quer seguir a Jesus, você perdeu o direito de andar pela sua cabeça. Você perdeu o direito de andar segundo o seu coração. Você vai andar de acordo com a palavra de Jesus para a sua vida. Então ande. Negue-se a si mesmo. Segundo critério: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está aqui a cruz. Que cruz é essa que Jesus diz: negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz? A sua. A dele ele tomou. Obrigaram ele a carregar. Enquanto ele carregava, chibatada nele, cusparada nele, zombaria contra ele. A cruz que era dele, ele carregou e morreu nela. Só que antes disso ele diz que nós, cada um de nós tem a sua cruz. Que cruz é a sua? É seu namorado? Não. É sua namorada? Não. É seu pai? Não. É sua mãe? Não. É seu patrão? Não. Que cruz é essa que Jesus diz que nós temos que tomar todos os dias, cada dia, a nossa cruz? Se vocês olharem aqui, a cruz ela tem uma dimensão vertical e uma cruz e uma estrutura horizontal. Cruz para cima, cruz para baixo, cruz para a direita e cruz para a esquerda. Tome cada dia, não é um dia sim, dia não, semana sim, semana não. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E siga-me. A nossa cruz, a cruz de cada um de nós, para cima, é a cruz do relacionamento com Deus. E tudo que implica nesse relacionamento. Obediência, oração, tudo que implica em você se relacionar com Deus. A cruz do relacionamento, que você tem que tomar cada dia, todos os dias. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, enquanto você estiver se relacionando com Deus, você me segue. Você faz a minha vontade, faz o que eu quero, faz o que eu mando. A cruz
do relacionamento com Deus tem que ser diariamente. Se possível, o dia inteiro, esteja você na escola, esteja você no trabalho, esteja você em casa, esteja você no trânsito, esteja você na praça, esteja você fazendo exercício físico na academia, não importa, tome cada dia a cruz do relacionamento com Deus e siga Jesus. Para cima, relacionamento com Deus. Para baixo, relacionamento com a palavra de Deus, porque é ela que nos dá estrutura, nos dá informação. É a palavra que nos dá entendimento e conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras, disse o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é a bússola, a palavra de Deus é a bússola que nos orienta nos direcionamentos múltiplos da nossa vida. João 15, verso 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Você quer ver suas orações funcionarem? Bíblia nelas. Você quer ver as orações, você quer ver a vida funcionar? Carregue a sua vida com a palavra de Deus. O profeta Amós disse: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jeremias foi usado por Deus para dizer, Jeremias 23, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, não é pela oração. E o ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz a fé aumentar. A ausência dela leva a sua fé para a sola do seu sapato. Nós fomos chamados para viver pela palavra. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé, de prática, de entendimento, de conhecimento e de fortalecimento. Para cima, você se relaciona com Deus. Para baixo, você se relaciona com a palavra de Deus. Essa é a dimensão vertical da cruz de Lucas 9, 23, que você tem que tomar diariamente. Diariamente você tem que se relacionar com Deus. Diariamente você tem que se relacionar com a palavra de Deus. E aqui para a direita. E para a direita na dimensão horizontal. É a cruz do relacionamento com o próximo, que é o segundo mandamento. Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Relacionar-se com o próximo, independente se esse próximo é uma praga ou não. Independentemente se esse próximo é um traste ou não. Ame ao teu próximo. E assim cumprireis a lei de Cristo.
Quando eu era solteiro, eu morava mas já era pastor, eu morava numa casa no bairro Vila Primavera. Tinha uma vizinha, minha mãe. Chegou um momento que eu entendi que eu não podia, como eu era solteiro, que eu não podia morar sozinho. Aí eu trouxe minha mãe, a minha irmã caçula das mulheres, que era mãe solteira, veio a filha dela, que era bem criança, e uma irmã adotiva, que minha mãe criou. E minha mãe era uma crente, ela cantava o dia inteiro. E quando ela cansava de cantar, ela ficava sussurrando música o dia inteiro. E uma vizinha do lado não gostava disso. Todo dia, quando minha mãe levantava, encontrava lixo jogado pelo muro, por cima do muro, no corredor da nossa casa. Minha mãe, cantando, ia lá, recolhia o lixo, colocava numa sacola e colocava na rua. Meses a fio essa vizinha fazia isso. E Dona Helena cantando nas agruras desta vida, no descanso no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Aí um dia que ela foi pôr o lixo da vizinha que estava no corredor lá fora, a vizinha estava no portão da casa dela. Ô, Dona Helena, tudo bem, tudo bem. E minha mãe era uma negra recalcada, era farinheira, gostava de uma farinha que era um negócio, mas ela era um negócio, o braço dela, quando pegava na orelha da gente, era um negócio daquele jeito. Dona Helena, tudo bem, bom dia, bom dia. Eu quero pedir desculpas pelos lixos que eu joguei no seu muro. Bom, para encurtar a história, essa mulher se converteu. A pessoa que é seu próximo pode ser a pior pessoa se ela receber de você amor. Pode deixar que o Espírito Santo é que vai lidar com ela. Não é você. Deixa o Espírito fazer essa obra através de você na vida da pessoa. Porque a cruz, o lado direito vertical da cruz, aqui, é do relacionamento com o próximo com base no segundo mandamento da lei de Deus. Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como você se ama. E como você se ama, o que é que você quer para a sua vida? Tudo de bom e de melhor. Todas as bênçãos para a sua vida. E aí, o lado esquerdo da cruz, que você tem que carregar todos os dias, é a cruz do testemunho e da evangelização. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu vou estar com vocês todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Para cima, a cruz do relacionamento com Deus. Para baixo, a cruz do relacionamento com a palavra de Deus. Para a direita, a cruz do relacionamento com o próximo. E para a esquerda, a cruz do testemunho e da evangelização. Aí Jesus diz isso: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz
E ele fecha o verso 23 dizendo o quê? E siga-me. Aí chega no versículo 57. Lá está. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. O que esse camarada está dizendo para Jesus? O que significa a expressão onde quer que fores? Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: se o Senhor for para frente, eu vou junto. Se o Senhor for longe, também eu vou. Se o Senhor retroceder, eu retrocedo. Se o Senhor retroceder muito, eu vou junto com o Senhor. Mas se o Senhor for para a direita, eu vou junto para a direita. Se o Senhor for para a esquerda, eu vou junto com o Senhor para o lado esquerdo. Ou seja, seguir-te-ei por onde quer que tu fores. Ele não está colocando limitações. Ele não está colocando absolutamente nenhum tipo de impedimento. Ele está dizendo: eu estou com o Senhor e não abro. Aí Jesus diz assim para ele: meu camarada, as raposas têm covice, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus está dizendo para ele? Você está calculando o custo de me seguir? Eu não tenho nada para oferecer. Final do dia, a raposa sabe para onde ir. As aves do céu sabem para onde tem que ir. Mas eu não tenho nem uma pedra para reclinar a minha cabeça. E você quer me seguir? Irmãos, irmãs, uma pergunta. Depois que ele ouviu Jesus dizer o que Jesus disse, numa boa, vocês acham que ele seguiu? Vocês acham que ele bancou o seguir-te-ei por onde quer que fores? Os irmãos acham? Os irmãos acham que ele abriria a mão do conforto da casa dele? Do travesseirinho, do edredom num frio lascado, da comida da patroa, aquele franguinho com quiabo e um pouco de batata baroa, batata ali no... Vocês acham que o cara iria abrir mão para não ter horário que comer, horário de banho, quando se desse horário de tempo tomar banho, de horário para dormir, não tinha nada, nem mesmo uma pedra para reclinar a cabeça, numa boa. Vocês acham que ele seguiu? Quando você creu em Jesus Cristo, o que é que você disse para ele? Eu creio no Senhor como Salvador da minha alma e Senhor da minha vida, e o que o Senhor mandar eu faço. É assim que você tem feito? É assim que você tem crido? É assim que você tem procedido? Você chega atrasado no culto da igreja? Qual é o tamanho do seu compromisso entre você e Jesus com o horário? Você sabe que questão de pontualidade é questão de caráter. Pontualidade é questão de caráter. Você chega pontual no dentista, no médico, você chega pontual no banco, porque sabe que banco fecha às 16 horas.
nas relações com as coisas do mundo, você é pontual porque você sabe que pode sofrer prejuízo. E com Jesus, você lembra o que aconteceu com a parábola das 10 virgens? Lembram? Que acharam que Jesus podia chegar atrasado, o noivo poderia chegar atrasado e que daria tempo ir na cidade comprar azeite. Quando voltaram, quando eu me converti, eu queria ganhar o mundo sozinho, eu sozinho, ganhar o mundo para Cristo. Quando eu voltava da escola, eu enchia uma sacola de folhetos, eu estudava de manhã, eu andava quilômetros e quilômetros à tarde entregando a palavra de Deus de pessoa a pessoa. Naquela época poucas pessoas tinham carro, então você ia de pessoa em pessoa, da 1 da tarde até 6, 7 da noite. Eu tinha 12 anos para 13. Seguir-te-ei por onde quer que fores. Vai mesmo seguir? Você tem seguido? Como é que está o seu compromisso com as coisas do reino de Deus? Sabe como que nós vamos chamar esse primeiro homem aqui, do verso 57? O voluntário incondicional. Por que ele é voluntário? Por quê? Porque foi ele que se ofereceu. Não percebeu isso? Foi a vontade dele. Ele se ofereceu. Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus não pediu isso. Mas ele assume esse compromisso. O voluntário incondicional. Onde o Senhor for, eu vou. Para frente eu vou. Para trás eu volto. Para a direita eu vou. Para a esquerda também. Ou seja, estou dentro, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, eu sou um voluntário incondicional. Percebeu isso? Aí vem o segundo. O segundo não é voluntário. Vamos chamar o segundo de o convocado condicional. Olha lá no texto, verso 59. E disse a outro: segue-me. Jesus está dizendo isso. Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Ou seja, eu estou com o defunto na sala da minha casa, e eu preciso enterrar esse defunto. E esse defunto não é um qualquer, é meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. O convocado é condicional. Agora, vamos imaginar a cena. Tá bom, faz o que você tem que fazer, então. Eu fico aqui esperando. Dá para imaginar Jesus parado na porta de uma casa que tem um defunto lá dentro, só esperando que o cara sepulte o pai para depois vir e seguir. O sepultamento não era como o nosso, de um dia para o outro. Demorava pelo menos 4 dias. Porque o judeu
acreditava que a alma só saía do corpo depois de morto 4 dias. Lembram do capítulo 11 de João? Quando Jesus então finalmente chega para o velório, para o sepultamento de Lázaro, qual é a informação que dão a ele? O senhor demorou, já está morto de 4 dias, ou seja, efetivamente ele está morto. Não adianta mais o senhor estar aqui. O senhor pisou na bola. O senhor não atendeu o pedido das 2 irmãs, Marta e Maria. O tal do Lázaro morreu. E agora que o senhor chega? Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então dá para imaginar Jesus na porta da casa esperando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias. Demorava. O judeu tinha que ter certeza, pelo menos 4 dias tinha que esperar. Dá para imaginar Jesus esperando o bonitão lá sepultar o pai? Eu vou, mas primeiro me deixa sepultar o meu pai. Jesus chega no pé do ouvido do cara e diz: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Tu vem e segue-me. O convocado condicional. Ele impôs uma condição. Eu vou. Mas o senhor tem que esperar eu primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus dá a resposta que deu. E aí eu faço a vocês uma pergunta. Jesus esperou ou não o cara sepultar o defunto? Jesus ficou esperando? Façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Aí vem o terceiro homem. O terceiro homem diz assim, verso 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. Que tipo de homem é esse? O primeiro era um voluntário incondicional. O segundo era o convocado condicional. E esse terceiro? O terceiro é um voluntário condicional. Ele impôs uma condição. Ele está se oferecendo, mas impõe uma condição. Se o senhor puder esperar um tempinho aí, eu vou correr em casa, vou dar um beijo na esposa, vou abraçar e beijar cada uma das crianças. Mas peraí, o que é que você vai dizer para a esposa? Quem vai sustentar a casa? Quanto tempo vai demorar você voltar? Ah, não sei. Mas bem, como é que nós vamos fazer sem você aqui? Você não é o provedor? Quem vai sustentar eu e as crianças? Eu estou usando aqui a minha imaginação. Se Jesus tivesse concordado, o cara vai, dá as beijocas na esposa, se tranca no quarto com ela para...
que sua imaginação quiser. Depois, quando sai, filhos, o papai vai sair para uma viagem e não sabe quando volta. Cuidem aí da casa e da mamãe. Aí as crianças começam a chorar. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Se Jesus concordou, e ele foi, e todo esse cenário aconteceu, dos apelos da esposa, dos questionamentos da esposa, do choro das crianças, ele foi? Ou nem voltou para dizer para Jesus, mestre, a esposa não concordou, estou desistindo, as crianças estão chorando, então pode ir. Dá para imaginar a cena desse voluntário condicional? Onde é que estava o problema do primeiro homem, do segundo homem e do terceiro homem na comparação com o versículo 23? Onde que está o problema? Em uma palavra que está colocada pelos três. Qual é a palavra? A palavra é primeiro. Bem antes, o que é que Jesus já tinha dito em Mateus 6:33? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus em primeiro lugar sempre. Ler a Bíblia ou estudar para a prova? Ler a Bíblia ou fazer hora extra? A igreja ou uma viagem de feriado prolongado? O quê? Para esse tempo, Jesus mudou o princípio, a instrução como princípio, que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque as demais coisas, Ele vai dar um jeito. Ele vai acrescentar na sua vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vem aqui, Bernardinho. Vem aqui. Tudo bem? Mas bem mesmo? Você está bem? Bom. Pode sentar. É que à tarde ele me perguntou, não, hoje de manhã ele me falou qual era a bênção de hoje à noite. Meus queridos, não percam o foco. Não deixe as oportunidades passarem. Os dias são maus. E eles vão ficar mais maus cada vez mais. O mundo não vai melhorar. Se o mundo melhorar, esse livro perde a razão de ser. O Apocalipse diz que o mundo vai de mal a pior, enganando as pessoas. Mas nesse livro você encontra uma palavra que diz: as minhas palavras não hão de tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar.
Se você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. A cruz do discípulo. A de Jesus ele carregou. A cruz do discípulo não tem nada a ver com problemas, com doença, com dificuldades. Não tem nada a ver. Pelo contrário, a cruz do discípulo é só bênção. Relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra de Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento com a evangelização e o testemunho da sua fé naquele que morreu por você e ressuscitou. Oremos. Oremos. Pai, o Senhor nos envolveu num grande empreendimento. Buscar pessoas no reino das trevas e trazermos para o reino da luz. Fazer o teu reino crescer nos corações, na face da terra. Testemunharmos do maior feito que já aconteceu no mundo. Não foi o homem chegar à lua, mas do teu filho pisar na terra. Oh Pai, que coisa extraordinária, teu filho pisando na terra. Uma terra que está amaldiçoada por causa do pecado. Uma terra onde as más intenções e os maus desejos do coração se multiplicam. E nós podemos, numa outra direção, nos santificarmos cada vez mais e mais. Na terra, nós podemos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, pela certeza que temos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Glorifica-te a ti mesmo em nossa vida, ajudando-nos a não perder as oportunidades, a não criarmos zonas de conforto, mas em buscarmos em primeiro lugar o teu reino. Ajuda-nos, Pai. É o que lhe pedimos, certos de que a tua ajuda virá, porque estamos lhe pedindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.